Boa noite a todos, sejam muito, muito bem-vindos no primeiro Evangelho Online deste ano de 2025. Sejam muito bem-vindos, sintam-se acolhidos nesse espaço virtual. E nós temos hoje a alegria de receber o nosso amigo, colaborador, Rogério Lopes, lá de Abruzos, que trará hoje para nós a exposição da lição de número 80 do livro Vinha de Luz. E hoje o tema, ele é uma pergunta, e a pergunta é: como sofres? Então, tenho certeza que será muito importante e relevante para a nossa vida. Então, eu vou convidar agora o Jorge para fazer a prece inicial, depois o Rogério fará a sua explanação e também terminará com a nossa vibração final. Então, Jorge, a palavra é sua. Vamos então fazer a nossa conexão com Deus, nosso Pai, a nossa conexão com Jesus, através dos nossos pensamentos, através dos nossos sentimentos e através dessa nossa prece. Este primeiro evangelho do ano de 2025, nós possamos estar atentos como estivemos nos outros anos. Que esses momentos que passamos juntos, neste horário, a cada domingo, possa continuar fortalecendo o nosso coração, transformando a nossa mente, provocando em nós mudanças necessárias para que a gente possa continuar no ritmo da evolução esperada por Jesus. Que possamos fazer desses momentos reflexões para que eles nos fortaleçam a fé, aumentem a nossa esperança e nos dê motivo para continuar a seguir sempre em frente, amparados pelo Evangelho de Cristo e pela luz que ilumina os nossos caminhos. Que nós possamos, então, fortalecer o nosso espírito para mais uma caminhada durante a semana, fortalecidos por essa luz. E que assim seja. Assim seja. Então, com a palavra, o nosso amigo Rogério. Seja feliz, Rogério. Meus amigos, estou muito feliz de poder estar com vocês na continuidade desse trabalho maravilhoso que o Centro Espírita Vicente de Paulo realiza, iniciando esse ano de 2025, e com essa oportunidade de estar aqui presente, junto de todos vocês, e fazer essa singela apresentação do texto que cai hoje do livro Vinha de Luz. E realmente, o nosso desejo é que, começando com o pé direito, ou estando juntos neste primeiro encontro de 2025, que a gente continue sempre juntos, né? Nesse compromisso que nós assumimos, nesse desejo sincero de buscar, através do conhecimento, ferramentas e elementos para poder melhorar a conduta de cada um de nós, né? Nessa jornada que nós nos encontramos. Então, muito obrigado e boa noite a todos aqueles que estão presentes neste momento. O tema de hoje, lá do livro Vinha de Luz, como a nossa amiga Luciana falou, é uma pergunta: como sofres? E olha que interessante, não tem como nós não nos lembrarmos lá do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. Lá naquele capítulo muito extenso e riquíssimo de ensinamento para todos nós, lá nós tomamos conhecimento a respeito das razões de padecermos de tanto sofrimento nessa jornada que nós nos encontramos, né? E o conhecimento é o consolador, porque explica as razões de passarmos por essas dificuldades. E a pergunta que Emmanuel nos coloca aqui e nos desafia a refletir a respeito da nossa postura
da nossa conduta diante de situações difíceis que a gente, porventura, estejamos passando, é como sofres. Como que nós estamos lidando com essa situação que nós estamos passando? Como sofres? Ora, mas tem jeito de sofrer? Aquele que está passando por um grande sofrimento e está um pouco alheio a respeito dos ensinamentos da doutrina ou do evangelho, questiona nesse sentido. Mas é possível ter outra maneira de sofrer? Porque sofrer não é sentir dor e sofrimento? Realmente. Mas tudo depende da gente. Tudo depende da nossa maneira de encarar as situações que vêm pela frente. Aprendemos com o Espiritismo, com os ensinamentos de Jesus também, que todo sofrimento, toda dor que nós suportamos, ela tem uma causa, ela tem uma razão, existe um porquê. Não é à toa. Não é porque Deus está me castigando, porque Deus não gosta de mim, gosta mais do meu vizinho, gosta mais do meu filho do que de mim, eu sofro mais do que todo mundo. Não é por isso, tem uma razão, tem uma causa de ser. E quando nós vamos de encontro a esses estudos, buscando saber por que isso acontece, nós encontramos aí a justiça do Pai, a justiça de Deus atuando em tudo isso. Então, no tema de hoje, como sofres? E Emmanuel coloca uma pequena passagem ali na Epístola de Pedro, 4:16, na primeira Epístola de Pedro, 4:16, onde consta assim: mas, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Padecer como cristão. Olha que interessante essa frase, padecer como cristão. Porque o cristão confia. Aquele que busca e tem a boa vontade de ir de encontro aos ensinamentos do Cristo, portanto, um cristão, assim se denomina um cristão, aquele que é seguidor dos ensinamentos de nosso Mestre Jesus, quando nós padecemos, ou seja, suportamos situações difíceis, nós devemos padecer como cristãos. Cristãos porque sabe que se algo acontece comigo ou está acontecendo comigo, é porque existe uma razão de ser. A justiça do Pai está sendo exercitada naquele momento. Mesmo que eu não saiba a causa, mesmo que eu não tenha acesso a descobrir por que eu estou passando por isso. Mas na condição de cristão, dessa fé incondicional que nós vamos exercitando no nosso Pai, no Criador, eu então entendo que se algo me acontece é porque é justo. É porque algo eu fiz lá atrás para padecer, para suportar essa situação difícil que eu estou passando. E isso me dá força para suportar essa dificuldade, essa fé em Deus, esse acreditar incondicional nos ensinamentos de nosso Mestre Jesus. E Emmanuel inicia o seu texto dessa maneira: não basta sofrer simplesmente para ascender à glória espiritual. Olha a chamada que ele nos dá logo aqui nesse início. As pessoas fazem a leitura e não refletem a respeito. Por quê? Porque lá atrás achava-se que ser miserável, ser pobre, era condição para receber a salvação, a chamada salvação, para acessarmos o reino dos céus, o reino de Deus. E acreditava-se também que o sofrimento era necessário para alcançarmos a salvação. Então o sujeito colocava na sua cabeça que era importante sofrer, e quanto mais sofredor, mais moribundo fosse, melhor seria.
E quantos ainda acham que é o sofrimento que leva à salvação? Quantos ainda acreditam que é se martirizando que vai receber a recompensa? Ora, não faz muito tempo, acredito que ainda hoje aconteça isso, daqueles sacrifícios que são impostos a outra pessoa como promessas para que ela realize para receber uma graça. Olha aí, a dor e o martírio presente na crença da criatura. Mas nós aprendemos que não é desse jeito. Nós aprendemos que não é a dor simplesmente que vai fazer com que a gente galgue a um grau evolutivo melhor, ou que a gente acesse o reino de Deus. Não. Nós aprendemos que a dor e o sofrimento é consequência de algo errado, equivocado, de decisões erradas que nós tomamos no passado. E hoje, diante das leis divinas, diante das leis de Deus, nós estamos suportando situações difíceis que lá atrás nós fomos os causadores. E estamos suportando na condição de reparar, na condição de entender mais profundamente, é na condição de entender, suportando aquela situação difícil de maneira resignada, como cristão, que nós estamos estudando hoje, para podermos, então, dar continuidade à nossa jornada. E assim, no texto, na sequência, diz isso. Indispensável é saber sofrer, extraindo as bênçãos de luz que a dor oferece ao coração sequioso de paz, ou seja, a pessoa que deseja a paz. A paz aqui não é no sentido de contrapor a conflito, a guerra, esse tipo de coisa, mas no sentido de equilíbrio, no sentido de paz espiritual. Mas então, Emmanuel já dá uma lição para a gente aqui, ó. Indispensável é saber sofrer, para que, sabendo sofrer, entendendo os motivos que me levam a esse sofrimento, eu extraia dessa situação bênçãos de luz. Que bênçãos de luz é essa? O aprendizado que aquela situação difícil me traz. Esse é o bem sofrer que Emmanuel diz aqui para a gente. Porque eu compreendendo isso, quando eu estiver passando por uma situação difícil, que vai me dar, ou está me dando dores físicas, ou sofrimento emocional e psicológico e espiritual e assim por diante, que eu busque extrair ali lições. Porque nada nos acontece em vão. Tudo que nos acontece tem uma razão de ser. Então, Emmanuel nos chama a essa situação, para que a gente busque o entendimento. A luz, extraindo as bênçãos de luz, é buscar as lições daquele momento que eu estou passando, para entender isso. E assim, afastar de mim o sentimento da revolta. Afastando o sentimento da revolta, através do conhecimento, através da prática, de colocar em prática os instrumentos que Jesus e o Espiritismo está nos ensinando, tem nos ensinado, para suportarmos esses momentos difíceis, né? Essas vicissitudes, que esse é o termo muito utilizado no Espiritismo, vicissitudes. Muita gente padece, sofre, mas quantas criaturas se complicam angustiadamente por não saberem aproveitar as provas retificadoras. Olha a outra palavrinha aqui, olha que legal. Provas retificadoras e santificantes. Por quê? Porque são situações difíceis que nós estamos suportando. Então, nós compreendemos que isso, nós devemos passar por isso com resignação,
Essa é uma outra maneira, é como eu sofro, como eu suporto essa situação. Então, eu passo por isso com resignação, e assim eu vou sabendo aproveitar essa prova que eu estou sendo submetido. Retificadora sempre. Por que retificadora? Porque, naturalmente, se eu estou suportando situações difíceis, é porque algo deve ser retificado em minha intimidade. As minhas paixões ainda são muito grandes. Os erros que eu carrego comigo ainda são grandes. E as situações difíceis que me causam dor e sofrimento são remédios para que o tratamento em mim ocorra. Para que o tratamento ocorra. Nós não podemos esquecer que todos os ensinamentos de Jesus e todos os ensinamentos da doutrina não visa o nosso corpo material, mas visa a cura em nós enquanto espíritos que nós somos, para que nós sejamos curados. Toda a dificuldade que suportamos, as dores, doenças e assim por diante, reflete as paixões que ainda estão presentes em minha intimidade. Consequentemente, todo momento de felicidade, de alegria e de superação reflete as virtudes que eu carrego. E nós estamos nessa jornada de combater essas paixões que ainda nós nutrimos, exercitando e fomentando as virtudes que nós possuímos. Então, a partir do momento em que eu foco não na revolta, não na agressividade, mas eu foco no aprendizado, na resignação, em trabalhar essa situação que eu estou passando, tirando lições dali, eu estou fomentando as minhas virtudes, a minha postura moral, eu estou retificando a minha essência divina, e, consequentemente, eu estou diminuindo as paixões que ainda me prejudicam. Olha só que interessante isso. Continuando. Vemos os que recebem a calúnia, transmitindo-as aos vizinhos. Os que são atormentados por acusações, arrastando companheiros às perturbações que o assaltam. E os que pretendem eliminar enfermidades reparadoras com a desesperação, ou seja, ficando desesperado com a situação difícil que se encontra. Então, o sujeito, muitos aqui, ele diz assim, ó, vemos os que recebem as calúnias. Então, existem muitas pessoas que estão passando por essas situações, estão sendo acusadas injustamente, estão sendo perseguidas injustamente, estão sendo ofendidas, estão sendo acometidas por dores, sofrimentos, doenças, ocorrências de acidentes e assim por diante nesse mundo que nós nos encontramos. E o sujeito está suportando essas situações, essas vicissitudes, mas ele resolve em se revoltar, em transmitir a sua dor para o outro. Olha que interessante. Aqui também nós somos chamados a responder como sofre. Será que eu não estou agindo dessa maneira? Se eu estou passando por uma situação de vicissitude, aquilo é para mim, não é para minha esposa, não é para o meu marido, não é para o meu filho, não é para o meu colega de trabalho, não é para o outro. Eu tenho que aprender a lidar com essa situação. E aprendendo a lidar, entendendo isso, eu me torno uma pessoa melhor, eu tenho instrumentos para suportar essa dificuldade que eu estou passando com mais tranquilidade. Mas muitos ficam contrariados em casa por causa de algum problema familiar, e lá no seu ambiente de trabalho, quando alguém vem conversar com ele, ele descarrega um caminhão em cima do outro. Isso em todos os ambientes. No encontro com outras pessoas, ou seja,
Eu estou suportando uma situação, mas eu estou transmitindo essa dor para outro, eu estou fazendo os outros sofrerem também. Olha só que interessante esse ensinamento, né? Quantos corações se transformam em poços envenenados de ódio e amargura, porque pequenos sofrimentos lhes invadiram o círculo pessoal? Não são poucos os que batem à porta da desilusão, da descrença, da desconfiança ou da revolta injustificáveis, em razão de alguns caprichos desatendidos. Olha que chamada para todos nós, né? Como nós somos assim ainda, quando nós não somos atendidos naquilo que a gente quer. Ah, eu fiz tanto pelo meu filho, minha filha, mas eles não falam, nem agradecem aquilo que eu fiz. Nossa, eu tratei tão bem aquele outro e ele nem um obrigado me deu. Nossa, eu levei cesta básica para uma família e olha como eles nem olham para mim hoje. Olha só, eu querendo ser atendido nos meus caprichos. E esse tipo de conduta que eu ainda trago em mim traz um sofrimento, porque eu espero que o outro faça algo para mim, me agradando, me bajulando, dizendo aquilo que eu quero ouvir, aquilo que eu gostaria de ouvir. E nós somos testados diante dessas situações a entender o nosso próximo, a entender o meu filho, a entender o esposo, a esposa, aquele que eu ajudei um dia e que hoje nem olha para minha cara, sem problema algum. Cada um escolhe o seu caminho, mas isso eu preciso entender e não permitir que a conduta do outro me traga sofrimento. Agora, se eu espero que o outro faça alguma coisa e ele não faz, isso me traz sofrimento. Aí nós temos que entender que cada um tem o direito de agir da maneira que ele quer. Nós não temos como mudar o outro. Nós não temos como fazer com que o outro haja da maneira como nós queremos. Precisamos entender isso, porque senão nós vamos ficar dando soco em ponta de faca. Sempre. Porque a gente não procura entender o nosso próximo. E assim a gente sofre, e sofre. E quantas mães, quantos pais sofrem, porque o filho não conversa direito. Entenda o seu filho, é uma outra geração, faça o que for necessário para ele, né? É lógico que cada um tem um jeito de amar. Cada um tem um jeito de retribuir o bem que recebeu. Então, nós temos que compreender o nosso próximo. Tendo esse entendimento, a gente vai sofrer um pouquinho menos. Pode ter certeza disso. Seria útil sofrer com a volúpia de estender o sofrimento aos outros? Não será agravar a dívida o ato de agressão ao credor, somente porque resolveu ele chamar-nos à conta? Interessante esse pequeno exemplo que Emmanuel apresenta aqui. Ora, eu tenho uma dívida, eu assumi um compromisso, só que eu não estou respeitando o compromisso que eu assumi. Aí vem o meu credor e me chama a atenção, fala, olha, você assumiu um compromisso. Aí eu me revolto com ele. Olha, mas o problema não é ele, o problema não é a chamada que o outro deu, o problema é que eu não estou cumprindo com os meus compromissos. Olha só, e eu me revolto com o outro. Me revolto com o outro. Será que nós não estamos agindo assim em diversas situações da nossa vida? Raros homens aprendem a encontrar o proveito das tribulações. Raros homens aprendem a encontrar o proveito das tribulações. Ou seja, um entendimento pela situação difícil que está passando. A maioria menospreza a oportunidade de edificação.
e, sobretudo, agrava os próprios débitos, confundindo o próximo e precipitando companheiros em zonas perturbadas do caminho evolutivo. Ora, eu sofro, eu não busco a entender ou a mudar a minha postura, e eu tenho um comportamento com o meu próximo que eu levo sofrimento e dor a ele. É isso que está sendo dado aqui. Raros são aqueles que entendem, que aprendem, que tiram proveito da situação difícil que estão passando. Olha o termo que Emmanuel coloca aqui, ó. Oportunidade de edificação. Toda situação difícil, todo momento complicado que eu esteja passando, é uma valiosa oportunidade de edificação. Uma oportunidade de eu agir como cristão, de eu agir diferente, e não como homem do mundo, que leva as coisas ao Deus dará, da maneira como quer, os outros têm que gostar de mim como eu sou. Não, não. Mas entendendo aquela situação. E no momento em que ainda suporta a situação difícil, que pode ser uma prova ou uma expiação, semeia boas coisas. Mesmo sofrendo, mesmo suportando, eu saio da revolta e começo a semear o bem. Como que eu vou semear o bem nessa situação? Olha, dando um bom exemplo. Tendo uma postura de exemplo bom para o seu próximo, buscando tirar lições boas e ensinando, se for possível, ao outro, ou apenas demonstrando por meio da boa conduta enquanto suporta uma situação difícil. Todas as criaturas sofrem no cadinho das experiências necessárias. Olha quantos ensinamentos. Todos nós sofremos. Ninguém é privilegiado. Todos nós sofremos no cadinho das experiências necessárias, ou seja, diante das experiências que nós somos chamados a suportar. Porque no estágio evolutivo que nós nos encontramos, na condição de espíritos imperfeitos que ainda estamos, é natural que nesse momento evolutivo que nós passamos, nós suportemos situações difíceis. Porque lá atrás nós não fomos bonzinhos, com certeza. Muitos erros cometemos. E diante da justiça do Pai, precisamos suportar, ou seja, suportar a consequência do que nós fizemos. Simples assim, mas de uma maneira leve, através do entendimento. Esse é o consolo que nós somos chamados a compreender. Mas bem poucos espíritos sabem padecer como cristãos, glorificando a Deus. Então ele encerra esse texto retornando ao tema da abertura. Como sofres? Porque diz assim, poucos espíritos sabem padecer, suportar, como cristãos, glorificando a Deus, ou seja, mesmo suportando esse momento que eu estou passando, glorificando a Deus. Glorificando a Deus significa afastando a revolta do meu coração, a agressividade do meu coração, as dúvidas do meu coração. Então, agindo assim, eu estou glorificando ao Pai. Eu estou me preparando para ter um amanhã melhor do que hoje. Diante desse entendimento, diante da minha postura, diante da minha conduta de cristão, de manter a fé no Pai, compreendendo que esses momentos difíceis fazem parte da nossa evolução. Uns sofrem muito
porque lá atrás errou muito. Outros sofrem pouco, porque errou pouco, ou já vem pagando não, eu não gosto desse termo, já vem suportando há muito tempo os erros que cometeu no passado. E está nessa jornada evolutiva. Às vezes, meus irmãos, nós falamos assim que tudo passa, mas nós não podemos esquecer que nós estamos em tratamento. Nós, espíritos que somos, estamos em tratamento. E é preciso retificar as mazelas que trazemos em nossa intimidade, em nossos corações. E tudo o que nós suportamos aqui e passamos é para isso. É para tratar do espírito. Não é do corpo. É do espírito. Para tratar do corpo, tem os médicos aqui. Tem os medicamentos, remédios, que nós temos acesso a tudo isso, graças a Deus, para aliviar as dores que as mazelas do corpo transmitem para nós. Mas nós não podemos esquecer que a prioridade é a nossa renovação íntima, o nosso tratamento, o tratamento do espírito. É esse o objetivo, de tudo isso que nós suportamos. E graças a Deus, pela misericórdia do Pai, nós temos condições de passar por isso. Temos condições. Senão, como é muito alardeado no Espiritismo, e segundo o Evangelho de Jesus, nós não seria colocado em nossos ombros um fardo tão pesado que a gente não tivesse condições de carregar, de suportar. E que isso sirva de consolo e de estímulo para nós, para que a gente passe por essas situações. Às vezes, nós temos que passar uma existência toda, suportando dores, suportando consequências de um passado equivocado que nós tivemos. E isso não significa que não vai passar. Claro que vai. Já aprendemos que somos espíritos imortais e que a gente retorna a este mundo quantas vezes forem necessárias. Vamos, então, mudar o nosso ponto de vista, nos enxergarmos como espíritos, entendendo que tudo isso aqui é passageiro. Mais cedo ou mais tarde, com o nosso esforço, nós vamos alcançar a paz de espírito que nós estamos fadados a isso. Depende somente da gente. Meus amigos, esse era o recadinho de hoje, que possamos tirar valiosas lições desse texto e refletir para a nossa intimidade. Como que eu estou padecendo? Como que eu estou suportando essa dificuldade que eu estou passando ou que aquele que está próximo de mim está passando? Como que eu estou passando por isso? Vamos passar por isso como cristãos, como espíritas que somos? Esse é o grande chamado. Que isso fique em nossa intimidade, em nossa inteligência, em nosso conhecimento espiritual. Meus amigos, então vamos agora passar para outra fase do nosso encontro, aquele momento onde nós somos chamados a nos concentrar, elevar o pensamento e vibrarmos diante das situações que nós vamos expor agora aqui. Convido a todos neste momento a fechar os olhos, buscar a concentração, a sintonia com a boa espiritualidade, com os mensageiros de nosso Mestre Jesus. E vamos vibrar agora, irradiando o melhor dos sentimentos aos irmãos que estão padecendo por situações difíceis, que se encontram nos hospitais, que se encontram em casas de recuperação, aos nossos irmãos que se encontram encarcerados. Também rogamos vibrações a todos os trabalhadores, agentes que se encontram nesses ambientes, para que todos possam desempenhar bem as suas funções,
trabalhando para o seu próximo, auxiliando aquele que está necessitado, que vem até as suas mãos naquele momento. Vamos irradiar bons sentimentos também a todos os líderes políticos que nós conhecemos, que nós estamos lembrando nesse momento em nossa mente. Que as boas vibrações possam envolver todos esses líderes. Que os mensageiros de Jesus estejam ao lado deles, amparando-os, que influenciando nas boas decisões, nas decisões com olhar para os cidadãos que estão subordinados a essas decisões. Fortaleça, Mestre Jesus, a todos esses irmãos que passam por necessidade, para que possam encontrar, na sua intimidade, mecanismos e meios de suportarem a dificuldade, a situação difícil que estão passando. Irradiemos também boas vibrações para os ambientes familiares de todos os irmãos que estão conectados conosco neste momento. Que os mensageiros de luz estejam presentes nos lares de cada um de vocês, de todos nós. Que possamos também irradiar esse bom sentimento, para que a harmonia se estabeleça nesses lares, junto dessas famílias, para que o entendimento se faça presente, para que o bom sentimento se estabeleça, o desejo de sermos úteis uns aos outros, de nos ajudarmos, de compreendermos, o desejo de sempre ter uma palavra consoladora, uma palavra de conforto àquele que está do nosso lado e que assim possamos ser úteis nessa jornada que nos encontramos. Obrigado, Mestre Jesus, por mais esta oportunidade que tivemos neste encontro desta noite. Em vosso nome, encerramos as atividades de hoje. Assim seja.